Sejam muito bem-vindos. Esse daqui é o Ludo React, atendendo a pedidos das multidões. A voz do povo é a voz de Deus. Fala aí, mano, como é que você tá, Vitor? E aí, Marco, beleza? O que a gente vai reagir hoje? Me diz. Hoje a gente vai reagir pela primeira vez o último episódio do Greg News, chamado Sentiu, em que ele traz, depois de um longo tempo, assunto do futebol. E tem um motivo pelo qual que foi o gatilho para a gente estar aqui hoje. E aí acho que é melhor você mesmo falar sobre isso. Além do motivo ser o futebol, né? Eu acho que tem dois motivos aí. Tem um motivo que é quase pessoal meu, porque aparece um levantamento que eu tenho feito desde 2018, que é as camisas que o Bolsonaro vem aparecendo publicamente, então ele vai mencionar isso no vídeo. Mas acho que o outro grande motivo, porque está no Ludopédia, é porque nesse vídeo ele mobiliza um monte de conhecimento produzido pelos historiadores, antropólogos, sociólogos, educadores físicos sobre futebol, e principalmente sobre futebol e política. Então, esse episódio está recheado de referências, ainda que não ditas, sobre pesquisas importantes e consagradas para quem estuda futebol. E aí, estamos aqui com a nossa cara de pau de sempre. E como muita gente ficou interessada em saber como sairia esse trem todo, a gente está aqui. Então, bora começar. A ideia é não passar o episódio todo, que tem quase 30 minutos. Então, a gente vai tentar pegar só os trechos mais centrais, mais sensíveis aqui, que é um trecho longo ainda assim, mas a gente vai assistir juntos aqui e pontuar algumas coisas, né? Eu acho que primeiro só queria dizer, né, a gente estava falando um pouco antes de começar a gravar, que é um ótimo episódio, né? Se vocês estão esperando que a gente vá aqui descer a lenha no Greg, tentar aqui cancelar ele por qualquer coisa que ele pisou fora da linha, primeiro que não é nem a nossa prática, né? E o trabalho que foi feito de preparação para esse episódio, a pesquisa que fizeram, está muito bem feita, tanto que a gente vai reagir a isso, porque está muito bem feito. É um ótimo trabalho de pesquisa, não só jornalística, mas é uma pesquisa mesmo de levantar alguns trabalhos acadêmicos que, de novo, ainda que não citados, eles aparecem no episódio. Bom, seja com começando do começo. Ou com os gamers da geração Z. Mas o principal alvo desse presidente que força a amizade é o universo do futebol, que é o esporte que mais atrai multidões no Brasil. E Bolsonaro fez essa aproximação desde que começou sua campanha para presidente, fazendo aparições em estádios e vestindo... Já vou parar aqui para falar, então. Ele começa a puxar o episódio a partir do meu levantamento. A primeira matéria que aparece é a matéria que saiu faz nem um mês no Portal 360, e a segunda matéria que eu paro agora saiu no UOL, que foi uma matéria do Sérgio Pontolfi. Ele me entrevistou alguns pesquisadores que a gente já conversou aqui, um deles é o Florenzano, José Paulo Florenzano, e conversou com a Lívia também. Então, o episódio parte disso, né? Tem todo aí quase 8 minutos de introdução, mas ele parte desse levantamento que eu fiz. Camisa de vários times, mais precisamente de 81 times. Foi isso mesmo que você ouviu. Ele já usou o uniforme de 81 times diferentes. Na verdade, são 80 times de futebol, de campo, e um de futsal. E se a gente pode até estender um pouquinho mais a conta e falar em 82, porque ainda tem a camisa do Natal Sem Fome do ano passado, que ele também vestiu, e aí acaba colocando na conta também. Ele trocou mais de time que de partido. Tá aí um presidente que veste a camisa. O interesse de Bolsonaro por futebol sempre esteve sob suspeita. Ninguém tem certeza sobre qual é o seu time do coração, o que é uma maneira de dizer que ele não tem coração. Bolsonaro ganhou seu primeiro nome por causa de um jogador de futebol do Palmeiras, o Jair Rosa Pinto. E por isso se dizia palmeirense. Eu acho que vale... São Paulo e Botafogo. Eu acho que aí vale a gente já, para não passar adiante, que ele vai começar a entrar em alguns temas históricos específicos, a discussão do Bolsonaro vestir mais de uma camisa ou torcer a mais de um time é uma coisa que não pode ser confundida com algumas categorias de torcedores que são controversas em algumas regiões do Brasil, que é o torcedor policlubista ou torcedor misto, né? Isso é um fenômeno que não é novo, isso é muito antigo. Acho que todo mundo aqui conhece alguém que tem um time do seu estado e torce para um outro time, geralmente de São Paulo ou do Rio de Janeiro.
essa é uma discussão muito forte, né? E a gente vai citar aqui na descrição do vídeo, vocês vão ver várias dessas referências sobre discussões, artigos e textos da arquibancada dos colunistas do Ludopédio que discutem isso. Um dos lugares mais privilegiados para vocês lerem a respeito dessa discussão de torcer para mais de um time, né, de ter essa filiação clubística diversa, são os amigos da Reneme, que já, inclusive, semana passada teve texto sobre isso, e a gente vai deixar aqui na descrição. Uma coisa que eu acho que é importante dizer é que policlubismo e o que o Bolsonaro faz são coisas absolutamente diferentes. E com o passar do vídeo, vocês vão perceber que é uma diferença muito grande entre o torcedor de mais de um time e o uso despudorado da camisa de futebol. Mais para frente vai ficar mais claro. Dá para perceber que é mais para uma linha populista barata ou oportunista barato de tentar se aproximar de certos setores das torcidas. Botafoguense, no Rio. Palmeiras faz sentido por causa do porco, mas Botafogo não faz sentido por ser uma minoria oprimida. Só para pausar aqui, né, ele fala do Palmeiras, e de fato o Palmeiras é a primeira ou a segunda camisa que ele mais apareceu, e a segunda não é do Botafogo, a segunda é do Flamengo, que concorre aí junto com o Palmeiras, e aí tem toda uma discussão e uma aproximação tanto da diretoria do Flamengo, quanto do Bolsonaro com o Flamengo, por ser o time mais popular do Brasil, o time mais vitorioso recentemente, então tem essa questão na aproximação do Bolsonaro com o Flamengo, e com o Palmeiras também. E não é por acaso, né? Desculpa, não é por acaso que são os dois times que têm disputado as cabeças do futebol brasileiro recentemente. Sim. Então ele não amarrou seu burro, ou melhor, se amarrou em qualquer time, por acaso. Mas como vocês vão ver aí, é totalmente sem pudor, né? A intimidade do presidente com o esporte foi registrada em vídeo. Mano. Volta na embaixadinha, mano. Isso. Eu sou ruim de bola, mas não chegou a esse ponto, não. Não, é isso, cara, que aconteceu, mano. Que isso. Você tá louco. Essa é a Neymar aprender. Dá para você simular falta e fazer gol ao mesmo tempo. Depois dessa, eu acho que a cara do Bolsonaro ficou meio rachadinha. Mas como vocês devem ter visto, pareceu muito uma encenação. Que o goleiro não espera ele chutar, mal ele chuta, o goleiro tá batendo palma pro gol que ele fez nele, no goleiro. São atuações dignas de Dona Chica. Esse jogo, inclusive, é o jogo do Natal Sem Fome do ano passado, beneficente, que aconteceu na Vila Belmiro, em Santos, e nesse evento aí, na semana do evento, ele apareceu muitas vezes com a camisa do Santos. Não só em Santos, mas em São Vicente, enfim. E também nessa mesma semana ele apareceu com a camisa do Bahia, mergulhando ali entre banhistas na praia de Santos ou São Vicente, se não me engano. Não foi surpresa para ninguém quando, no meio da pior pandemia da história, com uma CPI investigando um crime contra a humanidade, escândalo de corrupção explodindo quase todo dia, e a conversa sobre impeachment atraindo cada vez mais gente, o Bolsonaro teve essa ideia de trazer a Copa América para o Brasil em cima da hora. É tipo seu parceiro te pegar pelado com alguém na cama e você pegar o celular e mostrar um meme. Amor, você já viu esses adultos que usam chupeta, hein? Fato que durante muito tempo a exploração do futebol por Bolsonaro deu certo. A sua eleição teve o apoio de diversos jogadores e ex-jogadores. Sobre primeiro trazer a discussão da Copa América, né? Desde 2019, né, que a gente já vê o futebol reagindo de maneira mais explícita, ou pelo menos tendo visibilidade na imprensa, algum espaço do futebol reagindo a isso. Em 2019, na Copa América, ele vai levantar a taça junto com o time, né? Que é um feito inédito, um presidente levantar a taça de uma competição junto com o time. Eu nunca tinha visto isso. Em 2018 foi o Palmeiras, e em 2019 ele vai ser vaiado, né, no estádio com toda a força, né? Eu acho que é a primeira vez que ele está no ambiente público e ele não tem, pelo menos que eu me lembre, assim, tem uma maioria tão expressiva de pessoas vaiando, né, protestando contra ele.
Aí tem um texto seu também, que ó, eu já deixei indicado aqui, vai estar na descrição, que discute a função social do futebol. É um texto do Victor aqui que acho que é bem interessante, que abre discussões que também vão aparecer mais para frente, mas dá o play. Como Felipe Melo, aquele mesmo, foi um dos grandes responsáveis pela... Essa foto é do dia do título do Palmeiras em 2018, em que ele levanta a taça junto com o elenco do Palmeiras. Ele já tinha sido eleito e ainda assim ele foi vaiado por alguns setores do Allianz Parque. Nossa eliminação da Copa de 2010. Ronaldinho Gaúcho, que viu a pandemia chegar numa cela no Paraguai, e Rivaldo, cujo lance mais famoso foi aquele corta-luz, lance que Bolsonaro deve imitar ainda esse ano com a possibilidade de apagão. Rivaldo seria o único jogador que eu votaria se ele colocasse o sobrenome Bolsonaro, porque ele viraria o rival do Bolsonaro. Bolsonaro se apossou de outro emblema do futebol, que é a camisa da seleção. Só uma outra coisa, falando sobre os jogadores. Sobre os jogadores, aqui o Greg, ele não faz uma... Ele obviamente, que o universo do futebol, a gente sabe que ele é um pouco mais conservador, né, do que talvez ele seja de fato tão conservador quanto o resto da sociedade, mas eu acho que dentro do futebol ainda existem, isso tá mudando, né, devagarzinho, mas ainda existem redutos muito blindados ainda de ideias mais progressistas, né? Então, ou seja, desde as piadinhas até mesmo as opiniões políticas dos atletas acabam sempre tendem a ser mais conservadoras no sentido que a gente aplica aqui no termo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque ao mesmo tempo que a história do futebol ela mostra muitos jogadores abraçando presidentes, muitos deles ditadores, também nós temos o contrário, né? E eu acho que é essa parte que seria interessante a gente lembrar, e não aparece quase nada aqui nesse episódio, como por exemplo o fenômeno social e político e cultural que foi a democracia corintiana. Mas nem precisa talvez pegar esse exemplo tão claro, né? A gente pode lembrar também aqui do time da Democracia Futebol Clube, que foi inclusive objeto de uma pesquisa do jornalista Roberto Jardim, que virou livro e também já saiu uma segunda edição aqui na editora do Ludo. Também vou deixar na descrição aqui. Dentre vários desses caras, além do Sócrates, a gente tem o Afonsinho, a gente tem Reinaldo, né, para falar dos brasileiros. Menos lembrado tem o irmão do Zico, né, o Nando, também. Uhum. E na atualidade nós temos algumas figuras que timidamente vão aparecendo, mas que não conseguem ter a mesma visibilidade que outras. Tem Juninho Pernambucano, que tem se posicionado positivamente, né, o próprio Paulo André em alguns momentos. O Paulo André, o Igor Julião é um jogador menos expressivo, mas a sua voz tem sido destoa, né, dos demais, para citar apenas alguns, porque de fato são alguns que a gente tem conhecimento, né. Eu acho que só antes da gente avançar é lembrar que, como bem fala o professor José Paulo Florenzano, historicamente os jogadores de futebol sempre foram desestimulados a se manifestar politicamente, né? Seja por questões de raça, questões de religião, seja por qualquer outro motivo. Então a gente tem ali uma situação que é pressionar os atletas para se posicionarem politicamente, mas ao mesmo tempo tem muita coisa em jogo, né? Mas segue lá que eu tô falando. Do passado, apesar da geração Z, provavelmente duvidar disso. Sim, jovens, a amarelinha, que hoje é cringe, já foi uma peça incontornável no guarda-roupa de qualquer jovem nos anos 2000. Eu não sei se ela virou cringe depois do 7-1, ou se foi depois dela ser usada durante as manifestações pelo impeachment da Dilma. O fato é que as coisas se misturam. Tanto é que um cara fez uma performance artística unindo os dois momentos. Ele vestiu uma camisa da Alemanha e saiu driblando os manifestantes pelo impeachment. Bolsonaro tomou para si o uniforme do 7-1 e transformou no uniforme do 17. Agora não dá nem para ver o jogo da seleção sem se perguntar: cadê as babás de branco empurrando o carrinho dos bebês deles? A verdade é que com esses acenos para os torcedores, Bolsonaro foi eleito. Mas ele não foi o primeiro a lançar a mão dessa estratégia de se aproveitar do futebol para turbinar seus números de aprovação. O uso político do futebol tem história e começou praticamente desde a sua criação. Primeiro, ele era considerado um esporte das elites, que fizeram de tudo. Aqui ele vai começar a fazer um apanhado histórico, 150 anos da história do futebol, olhando sempre para o Brasil, mas ele já está mobilizando algumas discussões que a gente já trabalha na academia, que uma delas é essa dicotomia do futebol que era da elite, do futebol que não era da elite, e aí ele vai chegar no Brasil. Mas
o ponto de partida, a questão política está desde o começo da história do futebol, tanto nas discussões que vai surgir o futebol separando do rugby, até as discussões da criação da FIFA e aí por diante. E aí só para comentar, nesse ponto aqui, eu acho que tem alguns trabalhos que a gente já vai começar a citar aqui. Eu acho que a primeira coisa de ponto de partida é, porque isso cai numa mesma discussão, que é futebol e política se misturam ou não, e aí uma coisa que tem que estar posto, tem que ser ponto de partida, essa discussão tem que ser superada o quanto antes. Não é que futebol e política se misturam, eles nunca se separaram. Sim. Né? O futebol é um produto da sociedade industrial, ele é um produto da modernidade, ele é submetido a todas as relações que existem dentro dele, então, portanto, ele vai, de fato, estar ligado às relações capitalistas, ele vai estar ligado a uma série de outras relações, e não tem como a gente tirar de perspectiva, nesse momento aqui, por exemplo, o papel que esses historiadores do esporte, ao longo do tempo, têm produzido, e é isso que a gente vai colocar aqui, né? Já a gente vai puxar esses nomes, e aí já estou indicando aqui para vocês também, um episódio de um programa, de uma live que a gente fez aqui ano passado com Chico Sá e Luiz Simas, onde a discussão sobre, por exemplo, o uso político da camisa da seleção brasileira aparece, e a gente debate isso, né? Mas o ponto é que o futebol, essa primeira disputa dele do início do século, que separa os clubes de elite, os membros dos clubes de elite, com o resto da população, da classe trabalhadora, você vai perceber que outros recortes vão aparecer, e que não estão presentes aqui, mas a gente já fala, né? Eu tô falando, você tem que falar também, né? Senão eu vou só falar eu. Bem restrito, forçando os atletas a um amadorismo que sobreviveu muitos anos além da sua popularização. E aí, já dá para falar, a discussão do amadorismo é um dos motes da tese do Sérgio Giglio, nosso Serginho aqui, que vai discutir isso, e essa discussão sobre amadorismo, especificamente entre FIFA e COI nos Jogos Olímpicos, a partir do futebol. Mas assim, não só o Serginho, mas como boa parte de uma geração inteira de historiadores e antropólogos do esporte que se debruçaram sobre isso. Porque até então como que o futebol se massificou. A gente tem alguns trabalhos que vão falar sobre essa massificação e formação dos clubes populares, como, por exemplo, tem o trabalho do João Paulo Streápico, que vai falar da origem da identidade do Corinthians, Palmeiras e São Paulo, e é um ótimo trabalho para entender como que se dava essa relação entre futebol profissional e futebol não profissional, amador, né? E como que os profissionais, os amadores que diziam que não faziam práticas de pagamento de jogadores e outros benefícios também faziam, então que eles chamavam, é um termo que a gente não usa mais, mas de amadorismo marrom, né? Porque ele teria tons de profissionalismo naquela época, né? E esses estudos de discussão sobre o amadorismo também vão levar a outra discussão, que é a discussão da raça no futebol, né? A inclusão do negro no futebol e como o negro vai ser visto dentro desses primeiros clubes da elite, né? Primeiro não sendo aceito, depois sendo aceito com restrições, para depois sim ser aceito, ainda que aceito de forma racista, né? Isso daí vai desbocar em uma porção de outras coisas, vai desbocar no que vem mais adiante, que ele vai falar sobre o Vargas, a gente vai poder falar sobre isso, sobre o papel de construção de identidade nacional, e aí surge o mito da democracia racial, né? Mas pensar que também esse futebol popular, ou seja, feito da classe trabalhadora, ele também foi rejeitado, e não tem como tirar isso de dimensão, não apenas pela relação de classe, mas também pela relação racial, porque boa parte destes que estavam sendo rejeitados eram, e assim, a gente seguramente pode dizer que alguns eram netos ou mesmo filhos de ex-escravizados do Brasil. A gente está falando do início do século XX, então a gente tem ali descendentes diretos de pessoas que foram submetidas ao regime da escravidão. Pelas datas, né, a profissionalização é de 33, a abolição é de 89, então aí tem uma geração, são quase 45 anos, se não me engano. Então tem uma geração de ex-escravizados ou mesmo filhos de ex-escravizados, né? Sim, e aí só para não dizer que não falei das flores, aqui a gente tem as questões regionais também do futebol, né? A gente tem um episódio
que é icônico para quem estuda futebol e racismo, que é a cobertura da imprensa argentina sobre o Sul-Americano de 19, que a capa que a gente coloca aqui, para vocês verem agora, ela ilustra qual era a visão sobre os brasileiros no restante da Argentina, pelo menos, ou do Cone Sul, uma região que tem uma concentração maior de imigrantes europeus, né, eram chamados de, como era, os monos, os macaquitos, né, e inclusive, Inclusive o Sul-Americano de 19 só aconteceu em 19 porque em 18 a gente estava no meio de uma pandemia, a pandemia de gripe espanhola, que cancelou o evento no Brasil e foi adiado para jogar no ano seguinte, mesmo com pandemia. Então a gente tem uma reedição de um evento de futebol intercontinental no meio de uma pandemia. Uma diferença. É surreal isso. Mas vamos para frente. É o salário dos jogadores justamente por causa do amadorismo das diretorias, que é um amadorismo amador. Quando ficou impossível impedir que a classe trabalhadora abraçasse o esporte, o futebol então ele passou a ser o vilão dos socialistas e anarquistas, que temiam sua potencial influência alienante sobre o operariado. Se a religião era o ópio do povo, o futebol ele era o TikTok do povo. Ele fazia a gente perder tempo vendo gente sarada fazer a coreografia. É interessante essa discussão, principalmente no setores à esquerda, nessa época, que vão olhar para o futebol como um fator alienante, no sentido de que desvia tanto a mente quanto a física também dos militantes de, por exemplo, se manifestar. Então, era muito mais interessante se dedicar a, por exemplo, estudar ou a ações práticas do que praticar esporte. E aí, não só esporte, eles vão também colocar, tem até cartazes dos anos 20, anos 30, que é não beba, não fuma e não joga, coisas nesse sentido. E isso é muito curioso, porque nós temos a narrativa é muito complicada, que foi construída antes a respeito disso, e hoje a gente está revisitando a documentação, porque ao mesmo tempo em que também havia uma parte da elite que rejeitava esse futebol profissional, havia uma parte dos jogadores amadores, que aí, aqui em São Paulo a gente chama de várzea, no Rio, em Minas é subúrbio, futebol de subúrbio, que há uma presença em documentação de jogadores negros, por exemplo, ou mestiços, enfim, de também ter uma rejeição à profissionalização, porque relacionava o futebol ao trabalho, e a relação que havia sido construída com o trabalho era uma relação ligada à escravatura. Então havia também um distanciamento dessa galera com essas noções de formalização do esporte. No fim das contas, o futebol se massifica e se perde o controle totalmente disso. Mesmo o Estado proibindo essas ligas, a Liga Paulistana de Futebol, ou depois a Associação Atlética, né, de Futebol. Usou o prestígio e o clima de euforia pelo bicampeonato da seleção italiana, nas Copas de 34 e 38, para consolidar sua popularidade e alimentar o fascismo. Jogadores. É interessante porque nesses elencos que Mussolini monta para esses dois eventos, tinha brasileiros naturalizados, não só brasileiros, mas tinha outros jogadores naturalizados. Então tem uma ideia de nacionalidade italiana, típica do fascismo, mas que tem as suas permissividades, né? Permite que o brasileiro seja naturalizado para que engrandeça a Itália, por exemplo. Aí é o trabalho de José Renato de Araújo, que eu usei bastante também na minha pesquisa de mestrado. Acho que todo mundo que estuda Corinthians e Palmeiras do primeiro quarto de século tem que ler o José Renato, que ele vai falar da construção da etnicidade italiana. Então a Itália havia sido unificada, para quem não é da história, né? Então é bom situar, não é nem todo mundo que é da história que vai nos ouvir. Ela é unificada em 1870, então a noção de nacionalidade italiana é super recente, né? Ela estava em processo de construção. E tantos imigrantes italianos vindos de diferentes regiões da Itália, com seus dialetos próprios, suas relações próprias, aqui vão encontrar, por meio do futebol, por exemplo, que é um espaço de aglutinação, um espaço que você cria comunidade, vão encontrar um chão comum. E eles vão se entender também como italianos a partir daí, segundo o professor José Renato. A gente passou batido, mas acho que vale lembrar que a discussão sobre o ópio do povo é uma discussão que está bem superada, né? Ainda bem. Bastante. Graças a Deus. E aí eu recomendo aqui, vou deixar aqui para vocês,
também o programa com a professora Lívia Magalhães. Acho que tem uma live e também tem um seminário que ela participou, que ela vai discutir. Futebol não é ópio do povo, mas é ópio do poder. Né? E tem a mesa também de abertura do evento que a gente fez no ano passado, e que tem o José Paulo Florenzano e a Fátima Antunes também discutindo isso, né? Na verdade é o mesmo evento, né? Tem a mesa de abertura, eles vão discutir isso, no encerramento a Lívia junto com o João Malaya também vão trazer esse assunto para a pauta. Retomam. Exatamente. Na época usavam camisas pretas, que era o uniforme do fascismo. Sim, os fascistas originais foram mais espertos e usaram uma cor que emagrece. Na final de 38, o Mussolini mandou um telegrama para cada jogador escrito: vencer ou morrer. O goleiro da Hungria, que tomou 4 gols da Itália na final, se orgulhava de ter salvado muitas vidas. Inclusive, é um livro que tem o mesmo nome, né, Vencer ou Morrer, que vai discutir política e futebol. Você tem ele aí fácil, o meu não tá tão fácil aqui. Eu achei também o meu. Porra, cagada, né? Porque jamais essa prateleira tá tombando aqui. Pode falar, continua, que você tá falando do livro. Inclusive, então, o Vencer ou Morrer é o título de um livro que vai discutir geopolítica e futebol a partir de vários momentos históricos, e não por acaso tem essa capa, que é o que o Greg ainda vai retomar, que é a Alemanha nazista com o símbolo da suástica na camisa. Mas é curioso, porque Hitler não gostava muito de futebol, segundo alguns relatos. Mas Schalke? Torcia para o Schalke, diziam? Diziam que torcia para o Schalke, mas ele mobilizou muito poder. Ele mobilizou muito as Olimpíadas de 36, né? Principalmente o atletismo, que era a grande modalidade, ainda é a modalidade clássica das Olimpíadas. Então, Hitler vai olhar muito para 36 nas Olimpíadas e menos para o futebol. E aí a gente agora tem uma porção de referência, agora a gente está pausando e está falando, estamos vendo o episódio, mas é que está lembrando de muita coisa. Uma delas, eu acho que a primeira coisa que eu queria não deixar passar batido aqui, são as séries especiais dedicadas ao nazifascismo que a gente tem na arquibancada do Ludo. Então a gente tem o Max Coimbra, da coluna Futebol à Ponta Direita, em que ele faz uma análise muito legal sobre a relação entre os partidos de extrema-direita, os governos ditatoriais de direita e o futebol. Acho que ali você vai ter um bom panorama de tudo. Também tem uma série sobre os Jogos Olímpicos, e aí qual o uso político dos Jogos Olímpicos em relação ao futebol. Tem uma série minha também, não sei se você vai mencionar, tem uma série minha que chama Futebol e Política, que eu divido em 3 partes. Se eu não me engano, a primeira parte é Os Fascistas Querem a Bola, que também faço uma aproximação do fascismo e das ditaduras com o futebol, desde ali dos anos 30 até quase Bolsonaro. Não tinha Bolsonaro na época que eu escrevi o texto, mas dava para colocar agora se eu fosse reescrever. Uhum. Não, é isso. Eu acho que por fim, só para não deixar passar essa discussão, porque como a gente está falando, antes de avançar a gente vai comentar alguma coisa sobre o Hitler, mas sobre o Mussolini ainda, tem algumas coisas interessantes, algumas peculiaridades dessa história, que é, por exemplo, a presença de um jogador que ficou famoso por ser o Antifa, um dos primeiros Antifas do futebol, se é que não é o primeiro, que é o Bruno Neri, que se negou a estender o braço, fazer sua saudação ao Duce, Mussolini, e inclusive lutou na Segunda Guerra Mundial, acabou morrendo no campo de batalha, morreu em 44. Dizem que sabia até jogar bola. Dizem que até sabia jogar bola, mas ele fez parte da resistência italiana. Então a gente tem muitas camadas de complexidade ali, né? A gente esqueceu de citar várias coisas, eu esqueci, né, porque eu tinha separado essa parte, mas citar vários autores importantes, que são próximos, inclusive, do Ludopédio, para falar sobre esse primeiro quarto de século. Então a gente tem o trabalho, além do João Paulo, que o cego é só aquele que vê a bola. A gente também tem a pesquisa da Diana, que ela fala do futebol varziano, que embora ela fale do Anhanguera, ela vai dar uma bela big picture da cidade de São Paulo. A gente tem o Corações à Ponta da Chuteira, a gente tem o Futebol Mania do Leonardo, que é uma obra... Só separando, né, o Futebol na Ponta da Chuteira, é isso, né? Eu já te cortei. Esse é do Fábio Franzini, né, o Futebol na Ponta da Chuteira,
que vai falar muito do caso São Paulo e olhando a Era Vargas. E o Futebol Mania do Leonardo Pereira vai olhar muito para o Rio de Janeiro e principalmente para o Bangu, né? Sim, sim. Mas os dois trabalhos escapam muito desse recorte principal. Então você consegue ter um olhar muito interessante, e no caso do Franzini, avança até o varguismo. Mas ele parte de um primeiro despertar de sentimento nacional com a conquista do Sul-Americano de 19. Ele parte dali, de como que vai ser construída a identidade nacional por meio do selecionado brasileiro, que até nessa época era basicamente Rio e São Paulo. Sim. Esse selecionado brasileiro de 19. Que sequer tinha treinador. O treinador era o capitão do time. Então a gente vai... O futebol era outro, né? Era outro ainda. Mas vamos nessa. Ainda sobre essa parte do episódio do Greg News, ele não fala sobre a Espanha, né? A Espanha é um caso extremamente curioso e que dá muita discussão, que é a aproximação do Franco com o futebol, que durou aí quase 40 anos essa aproximação que ajudou a criar, inclusive, a Champions League na década de 50, né? O Real Madrid, comandado pelo Santiago Bernabéu, que era amigo pessoal do Franco, foi um dos responsáveis por encabeçar a formação da Liga dos Campeões, que depois viria a se tornar a UEFA Champions League. Eu acho que você ainda abre para a gente lembrar de tantos e tantos outros governos que se beneficiaram, e demais. Né? Vamos pensar. O salazarismo em Portugal, por exemplo, mais na década de 70 a gente tem o governo militar, que o próprio Greg vai falar no episódio. A gente tem casos na Argentina mobilizando a Copa de 78, o caso que a Lívia estuda, né, que é o Mundialito no Uruguai, que tentou mobilizar o Mundialito e acabou dando errado essa mobilização. Então tem outros momentos, mas nesse período que ele está falando de nazifascismo, poderia ter falado, por exemplo, da Espanha, porque a Espanha é um caso que assim, é recheado de acontecimentos e de aproximações e apropriações do futebol. O que me faz pensar, será que o nosso goleiro Júlio César recebeu algum telegrama em 2014? O futebol continuou ganhando popularidade no mundo todo e logo muitos governantes entenderam a importância do esporte para disseminar os seus projetos de poder. Hitler obrigou os jogadores da seleção da Áustria, sua terra natal, a jogar pela Alemanha depois da anexação, e durante os anos do nazismo, a camisa da seleção alemã chegou a ostentar uma suástica, o que pode ser conferido nessa pérola do audiovisual. A stacked game. The Third Reich's finest against a ragged bunch of prisoners of war. I don't want to be shot as anything. Victory. Starring Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow, and introducing Pele. How'd you like to play football against the Germans? Eu vou pausar aqui porque ele vai falar do Why not? Why not? Mas para não ficar falando do filme, falar de uma referência em livro, Futebol e Guerra, que vai falar justamente de como um time formado por refugiados e presos políticos na Ucrânia foi convidado a jogar contra times do exército alemão nazista e convidado a perder, e eles se recusaram a perder. Eles ganharam o jogo, não só um jogo, eles ganharam o jogo, e aí o pedido de fazer uma revanche, eles ganharam também. Fica aí a leitura, Futebol e Guerra, e, enfim, o desfecho é trágico, mas a história é muito bonita de como eles não se curvaram, mesmo diante de uma torcida toda nazista, de uma pressão dentro do vestiário e tudo mais. O filme do Pelé é tirado a partir dessa história, e assim, eu não recomendo esse filme, não. Não, mas... fala aí, pessoal, se vocês acharem interessante que a gente faça um react dos melhores momentos desse filme. Um dos melhores momentos já tá aqui, né? Why not? É basicamente isso, né? Aí eu acho que só um último comentário, a gente já falou um pouco sobre a relação com Hitler, indicou alguns autores, e vão estar tudo aqui embaixo na descrição também. A gente ainda não fez nenhum evento específico sobre isso, mas está no nosso radar. E também está um curso do Ludopédio sobre isso também, se não no final desse ano, no comecinho do ano que vem. Mas o que eu ia citar é uma coisa que todo mundo que visita a Alemanha percebe, mas você está vendo, hoje em dia a gente vê uma movimentação disso dos clubes também. A bagagem, né, o legado que o nazismo deixou na Alemanha faz com que haja uma série de ações
para que essa memória seja preservada e, obviamente, sirva de referência, né, para evitar que um fenômeno desse ocorra novamente. Tem o caso do São Paulo, mas é uma coisa muito específica ainda, né, porque a gente está falando de um time que é determinadamente alinhado à esquerda. Mas até o próprio mas a gente Maia tem ações de combater tanto o discurso nacionalista, né? Nem estou falando de nazismo, é discurso nacionalista, né? Tem toda uma discussão sobre o uso de bandeira na Alemanha, o uso da bandeira da Alemanha na Alemanha, mas também de combater setores de extrema-direita dentro das torcidas, sejam elas organizadas ou não. Os ultras não se criam, é isso. Exatamente. Eu ia dar o exemplo do Bayern de Munique mesmo sobre isso. Só falta uma coisa para os alemães, né? Estão trabalhando direitinho com essa parte aí, mas falta também falar do genocídio do século XIX, né? Tô aguardando. Sim. Tô aguardando. Vamos lá. Por que não? Diz o Pelé. Bom, talvez porque não deva ser uma boa ideia jogar contra o time da Alemanha nazista na Paris ocupada. Se bem que é menos arriscado enfrentar a Alemanha com o Pelé do que com o Davi Luiz. Esse filme aí que vocês viram existe, se chama Fuga para a Vitória, é uma espécie de Cinderela baiana deles. No Brasil, a interferência da política no futebol também começou cedo. Foi com a intervenção do ministro das Relações Exteriores na época, o general Lauro Miller, que em 1916 foi criada a CBD, nome da antiga CBF. Sim, hoje em dia CBD é o nome de outra coisa que também faz cortina de fumaça. O entusiasta do esporte, Getúlio Vargas, sempre usava o estádio do Vasco, em São Januário, na época o maior do Brasil, para os seus grandes comícios. Hoje, os grandes comícios do Rio são na Avenida Presidente Vargas, ou seja, São Januário era uma espécie de Presidente Vargas do Presidente Vargas. Durante a ditadura, foi intervenção para todo lado. Os caras encheram a comissão técnica da seleção brasileira de militares, como... Uma pausa aqui, né? O Pacaembu também foi construído durante o varguismo, né? E também foi usado para comícios, inclusive a própria inauguração do Pacaembu, tem um livro muito interessante, curtinho, chama A Construção do Pacaembu, que agora não está fácil aqui. Esse eu acho que eu consigo achar, vamos ver. Eu tenho aqui, mas não tá, esse eu acho que não está fácil. Já achei, já. Tá aqui, ó. Não estava tão fácil, mas também estava tão difícil. Que é A Construção do Pacaembu, é um livro super pequenininho, mas é muito interessante, que vai falar um pouco da construção do estádio e de como Vargas usou a construção para fazer um comício ao seu favor. Sim, e aí tem algumas questões do Vargas. O Vargas é um personagem complicado, né? Bem complicado. Muito. E ele me faz muito lembrar, inclusive, o próprio caso da Copa de 78 na Argentina, em que, inclusive, a esquerda perseguida, né, parte da esquerda perseguida pela ditadura, vai se alinhar ao regime militar, lutando contra o imperialismo, né? No caso varguista, a gente vai ver, então, o Luiz Carlos Prestes, no final da vida dele, se aliando ao Vargas contra os entreguistas brasileiros. Então, assim, primeiro de tudo, de saída aqui, não espere lacrações com o Getúlio Vargas. Ele é um personagem que merece uma análise mais complexa do que... Não é passar pano, obviamente, ninguém vai passar pano para ditador nenhum aqui, mas é preciso entender que mundo era aquele que o Vargas vivia. É um mundo que, por exemplo, a partir do Estado Novo, proibiu o futebol feminino. Isso o Greg não comenta. É isso que eu ia falar. O episódio não comenta isso e talvez seja um dos grandes... feitos do varguismo com relação ao futebol feminino, né? A proibição que começa no Estado Novo vai se arrastar até a ditadura militar, que vai ser reforçada com uma nova proibição que vai durar até os anos 80. Então, começa com Vargas essa proibição. Começa lá em 37. E aí, eu acho que, além do Franzini, a gente pode também, e falar do Pacaembu também, falar do Plínio, não tem como não lembrar também. Aí o Plínio traz o Pacaembu, mas ele também traz bastante de Corinthians, né? Ele é muito associado ao Corinthians, porque é da onde está o mestrado dele, mas o Pacaembu é esse lugar de realização política, né? Tem um comício famoso, mas acho que é em São Januário, né? Pra vocês entenderem. Tem um artigo do Plínio neste livro aqui, da editora Logopédio, falando justamente da construção e dos comícios do Vargas no Pacaembu. Sim, e veja, eu já vou falar de dois exemplos. O comício que eu estava me referindo é em São Januário, que é a cerimônia da queima de bandeiras. Isso aí, se você se lembrar de alguma coisa nas aulas da escola, seu professor de história provavelmente te falou. Quando Vargas estende todas as bandeiras dos estados,
incendeia todas elas caem e levanta apenas uma bandeira, seria a bandeira do Brasil, mostrando um gesto de unificação do país, que vivia lá o tempo da República Velha, da fragmentação política, da disputa regional, e ele seria esse unificador. Mas pra você ter uma ideia de quanto tempo durou esse papel político, cívico, né, que se cria embutido no Pacaembu. Minha mãe, por exemplo, criança no interior de São Paulo, em Pindamonhangaba, vinha para São Paulo jogar vôlei, cantar o hino, jurar bandeira, né, tinham vários, de 7 de setembro principalmente, vinham as escolas do interior de São Paulo todas para o Pacaembu. Então, durante muito tempo, mesmo depois da ditadura, ainda se... O alistamento militar do meu pai foi no Pacaembu. Todo alistamento... Já era arena multiuso. Já era arena multiuso. Foi pensada como sendo uma arena multiuso, né? A concha acústica que foi construída depois foi pensada nisso, para eventos, não só shows, mas também para comícios, né? E aí você quer saber sobre, por exemplo, um pouco mais sobre o que foi o Pacaembu, também vou deixar aqui, tem conteúdo aqui também para vocês, deixar indicadinho, e também sobre a repercussão de mais uma destruição daquela área que era a concha acústica, e depois virou o tobogã, e agora vai virar alguma coisa para vender bobs. Isso que é complicado, né? Vender bobs, habibs, deve ser alguma coisa assim, vai saber. Uhum. Oi, pessoal, muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, e se vocês gostaram do que a gente vem fazendo até aqui, se vocês gostaram desse primeiro react, comenta aqui embaixo, dá um feedback pra gente, porque tem uma segunda parte. Acabou aí repentinamente porque o vídeo estava ficando um pouco longo e a gente decidiu abrir aqui para vocês comentarem também, tá bom? É isso. Um abração, a gente se vê na próxima. Segue o Ludo.